Isso não é um truque de câmera. É um avião de 5 lugares, voando a uma velocidade incrivelmente baixa e simplesmente se recusando a cair. Nos anos 50, o Custer CCW-5 provou que era possível criar uma sustentação quase mágica, usando um design que parecia ter saído da ficção científica. Ele podia voar a 25 milhas por hora sem estolar, decolar em uma distância curtíssima e fazer curvas que derrubariam a maioria das outras aeronaves. Era uma máquina revolucionária que prometia mudar tudo. Deveria ter iniciado uma nova era na aviação, mas em vez disso, desapareceu completamente. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo aerodinâmico desta máquina e descobrir por que uma ideia tão brilhante foi totalmente abandonada. A resposta é uma mistura de física genial e um erro fatal de mercado. Você consegue imaginar um avião que simplesmente se recusa a estolar? Uma aeronave que pode decolar do seu quintal, voar tão devagar que você poderia acompanhar de bicicleta e pousar em um espaço menor que uma quadra de tênis. Isso soa como a promessa de carros voadores do futuro, mas essa tecnologia já existia há mais de 70 anos. O nome dela era o Custer CCW-5, e sua história é a prova de que na aviação nem sempre a melhor ideia é a que vence. Para entender por que essa aeronave fantástica se tornou uma nota de rodapé na história, precisamos voltar para o problema que ela tentava resolver e para a mente do homem que a criou. Na metade do século XX, a aviação vivia uma era de ouro, mas ainda era assombrada por uma limitação fundamental: a velocidade. Para gerar sustentação, uma asa convencional precisa que o ar passe por ela rapidamente. Isso significa que aviões precisam de pistas longas para decolar e manter uma velocidade mínima alta para não estolar e cair. O stall, a perda súbita de sustentação, era um fantasma presente em cada voo de baixa velocidade. Resolver esse problema não era apenas uma questão de conveniência, mas de segurança. É aqui que entra a genialidade de William Custer. Ele não era um engenheiro aeronáutico tradicional, mas um inventor e um observador atento. A inspiração para sua maior invenção não veio de um túnel de vento, mas de uma observação casual. Durante uma temporada no final dos anos 20, ele viu o vento arrancar o telhado de um celeiro. O telhado estava parado, mesmo assim voou. Essa imagem ficou na cabeça de Custer. O que cria sustentação não é a velocidade do avião se movendo pelo ar, mas a velocidade do ar se movendo sobre a asa. Se ele pudesse acelerar o ar sobre a asa, mesmo com o avião parado, ele poderia criar sustentação sob demanda e decolar quase na vertical. Essa ideia simples, que ele chamou de aerofísica, virou sua obsessão. Após anos de experimentos, ele chegou a um design radical: a asa em canal. Em 12 de novembro de 1942, seu primeiro protótipo, o CCW-1, voou, por acidente. Custer, que não era piloto, estava apenas taxiando a aeronave para impressionar investidores quando ela decolou sozinha. O pouso foi duro, mas o conceito estava aprovado. A máquina funcionava. Então, como exatamente funcionava essa asa que parecia um par de calhas gigantes? A genialidade do design do Custer está em como ele usou o próprio motor do avião para manipular a física. Uma asa convencional funciona porque seu formato curvo força o ar a passar mais rápido por cima do que por baixo. Esse diferencial de velocidade cria uma zona de baixa pressão no topo, e a pressão maior embaixo empurra a asa para cima. O problema é que para isso funcionar bem, o avião inteiro precisa estar em alta velocidade. A asa em canal de Custer virava essa lógica de ponta cabeça. Em vez de uma asa plana, ele projetou um grande semicírculo, um canal em forma de U. O motor não ficava na frente, puxando o avião, mas na parte de trás do canal, empurrando. Essa posição é a chave de tudo. Quando a hélice gira, ela não está apenas empurrando o avião, mas principalmente sugando uma enorme quantidade de ar através desse canal. Pense nesse canal como um aspirador de pó gigante invertido. A hélice suga o ar e o força a passar em altíssima velocidade pela superfície interna curva, que é, na verdade, a parte de cima da asa.
Essa velocidade absurda do ar cria uma área de pressão drasticamente baixa dentro do canal, resultando em uma força de sustentação massiva, mesmo que o avião esteja se movendo devagar ou até parado. Custer alegava que seus canais geravam até 3,5 vezes mais sustentação por cavalo de potência do que uma asa convencional. Isso significava que o piloto tinha controle direto sobre a sustentação, independentemente da velocidade da aeronave. Acelerando o motor, ele podia injetar sustentação nas asas. É por isso que o CCW5 conseguia voar de forma estável a velocidades ridiculamente baixas. Enquanto um avião normal já teria estolado, o Custer continuava voando, porque seus motores estavam constantemente alimentando as asas, com um fluxo de ar de alta velocidade, mantendo a sustentação viva. Era um conceito tão simples e, ao mesmo tempo, tão revolucionário que desafiava décadas de design aeronáutico. Depois de provar o conceito com protótipos, Willard Custer estava pronto para seu projeto final, uma aeronave comercialmente viável. O resultado foi o CCW5, o auge de sua visão. Voando pela primeira vez em 13 de julho de 53, o CCW5 tinha uma aparência moderna para a época. Para acelerar o desenvolvimento, Custer adaptou a fuselagem e a cauda de um avião já existente, o Bowman Brigadier, e substituiu a seção central das asas por sua invenção. O avião tinha capacidade para um piloto e 4 ou 5 passageiros, impulsionado por 2 motores Continental de 225 cavalos cada, montados na configuração pusher no meio de cada canal. E os números de performance eram impressionantes. O CCW5 podia decolar após uma corrida relatada de menos de 30 metros ou 100 pés. Uma vez no ar, sua faixa de velocidade era notável. Ele podia manter o voo controlado a velocidades tão baixas quanto 35 km por hora ou 22 milhas, mas também atingir uma velocidade máxima de cerca de 320 km por hora. Pilotos da época descreveram sua manobrabilidade em baixa velocidade como inacreditável, capaz de fazer curvas fechadas que seriam perigosas para aviões convencionais. Quando finalmente estolava, o comportamento era suave, sem a queda brusca de uma das asas que caracteriza o estol perigoso. E tudo isso era alcançado sem o uso de flaps ou slats, os dispositivos complexos de hipersustentação que são padrão em aeronaves estol modernas, pois a magia estava toda na geometria pura do canal. O CCW5 era uma demonstração espetacular que a física de Custer estava correta e que ele tinha uma máquina que poderia revolucionar a aviação. Com um protótipo funcional e números de performance impressionantes, o sucesso parecia garantido. Custer passou a década de 50 tentando vender sua ideia para fabricantes e para os militares. Mas, no entanto, o avião que parecia a resposta para tantos problemas encontrou barreiras intransponíveis. Mas o que realmente o impediu de dominar os céus? O primeiro obstáculo foi o ceticismo da indústria. O mundo da aviação é, por natureza, conservador. A aparência do CCW5 era tão radical que muitos engenheiros simplesmente não conseguiam levar o projeto a sério. Parecia mais um truque do que uma plataforma viável para a produção em massa. Em segundo lugar, vieram os problemas práticos. Embora genial aerodinamicamente, a asa em canal era estruturalmente complexa e pesada. Esse peso extra prejudicava sua capacidade de carga e eficiência em voo de cruzeiro. Além disso, a manutenção dos motores suspensos no meio dos canais era mais complicada. Havia também relatos de que a interação do ar com as hélices dentro dos canais criavam vibrações e um ruído considerável em altas velocidades. O terceiro golpe foi a concorrência de outra tecnologia em ascensão, o helicóptero. As Forças Armadas Americanas demonstraram algum interesse inicial no avião para missões stall, mas para decolagem e pouso vertical, o helicóptero, apesar de mais complexo, oferecia uma capacidade que o avião de Custer não tinha, a de pairar no ar. O interesse militar nunca se converteu em um contrato. Finalmente, o projeto foi vítima de ser uma solução em busca de um problema. A capacidade stall do CCW5 era extraordinária, mas o mercado para o qual se destinava nunca se materializou como Custer esperava.
A aviação geral estava se movendo na direção de voos mais rápidos e de maior alcance entre aeroportos bem estabelecidos. A necessidade de pousar em 30 metros não era uma prioridade. O financiamento acabou secando, e apesar da construção de um segundo protótipo em 1964, nenhuma encomenda firme foi feita. O Custer CCW5 nunca se tornou um sucesso comercial, e hoje é um pouco mais do que uma curiosidade, com o único exemplar completo conhecido em processo de restauração no Mid-Atlantic Air Museum. Mas seria um erro chamar o projeto de fracasso. O CCW5 foi um sucesso técnico brilhante, uma prova de que é possível pensar a aerodinâmica de forma radicalmente diferente. Ele não falhou por sua física, ele falhou pelo seu timing, pelo conservadorismo do mercado e pela concorrência de outras tecnologias. A história de Willard Custer é a clássica narrativa do inventor visionário, talvez um pouco à frente do seu tempo. No entanto, o princípio central da asa em canal, usar a propulsão para soprar ar sobre uma superfície e aumentar a sustentação, é mais relevante hoje do que nunca. Olhe para os modernos projetos de eVTOLs, veículos elétricos de decolagem e pouso vertical. Muitos usam múltiplas hélices distribuídas sobre a asa, uma técnica conhecida como sustentação distribuída ou blow wing. Assim como Custer fazia, esses projetos usam o fluxo de ar dos motores para gerar sustentação em baixas velocidades, permitindo decolagens curtas e voos eficientes. O conceito de Custer de que a sustentação vem da velocidade do ar sobre a asa e não da velocidade do avião renasce nessas máquinas futuristas. O Custer CCW5 permanece como um poderoso lembrete de que a inovação não é uma linha reta, é um caminho cheio de desvios e ideias brilhantes que acabam na prateleira. Mas essas ideias nunca morrem de verdade. Elas ficam à espera silenciosamente até que o mundo esteja finalmente pronto para elas. A história da aviação está cheia de invenções geniais como essa. Que outra aeronave ou tecnologia radical você acha que foi injustamente esquecida pelo tempo? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. E se você gostou de desvendar esse mistério da engenharia, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias sobre máquinas incríveis que moldaram o nosso mundo. Nos vemos no próximo voo.